Gravação iniciada. Oi? O seu Raid está tentando falar alguma coisa, mas está inaudível. Não tem jeito não, a conexão está muito ruim, Raid. Pronto, pode ir. Pinheiro. Então, é o 125 da pauta. Marcos Murilo de Brito. Esse processo é um recurso voluntário contra um acórdão que não conheceu de impugnação contra despacho decisório que indeferiu o pedido de reavaliação de indeferimento de pedido de restituição veiculado em declaração retificadora do exercício 2000, apresentada em 27/12/2005 e em pedido protocolado em 23/3/2006, apreciados pelo Serviço de Orientação e Análise Tributária, em razão de a declaração ter sido retida em malha e o sistema já estar fechado. Então, em 27/12/2005, o contribuinte retificou a declaração de ajuste anual do ano calendário 1999 e postula um determinado valor de imposto a restituir. Em 23/3/2006, protocolou o requerimento solicitando a restituição em relação ao ano calendário 99 por ser isento, uma vez que sua renda resultaria de indenização voluntária incentivada auferida no bojo de programa de demissão voluntária em 12 de fevereiro de 99. Em 14/8/2006, o pedido foi indeferido por ser intempestivo, considerando-se o prazo quinquenal previsto na legislação, tendo sido o contribuinte cientificado em 28/8/2006. Em 26/9/2006, o contribuinte protocolou o pedido de reconsideração do despacho, tendo sido emitido em 30/10/2007, despacho decisório, novamente indeferindo o pedido, tendo em vista o transcurso do prazo quinquenal, lastreando-se no termo de informação fiscal de folhas tais. Cientificado, o contribuinte apresenta a impugnação, vai discorrer sobre tempestividade do pedido de restituição, pagamento indevido. O acórdão da DRJ, ele argumenta no sentido de concomitância entre o processo administrativo e um processo judicial. O contribuinte é cientificado, apresenta recurso voluntário, onde ele traz uma argumentação sobre tempestividade do pedido de restituição, vai discorrer sobre o mandado de segurança impetrado pelo recorrente, postulava apenas a não retenção em folha do tributo, não tendo discutido a legitimidade ou não da cobrança do IPRJ, e ainda que discute o requerimento administrativo, assim ele vai discorrer que é PDV, enfim. No mérito, não há discussão de o tributo pago ser realmente indevido, em face do parecer PGFN e tal, tendo a fonte pagadora efetuado o recolhimento indevido do valor. Por força da resolução de 9 de abril de 2019, o julgamento foi convertido em diligência para o recorrente carrear aos autos cópia da petição inicial e de todos os atos decisórios prolatados na ação judicial, bem como cópia de todos os documentos constantes na referida ação pertinentes ao alegado depósito judicial e conversão em renda. Intimado, o recorrente protocola a petição desacompanhada de documentos, limitando-se a esclarecer. Recebi no dia 25 de setembro de 2019 da resolução 2401/717, quarta Câmara, primeira turma ordinária, datada de 9 de abril de 2019, para o esclarecer como outros nesta resolução, é o relatório. Admissibilidade, diante da intimação em 11/9/2008, recurso interposto em 9/10/2008, termo tempestivo, preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento. Renúncia à instância administrativa. O despacho decisório, emitido em 30/10/2007, indeferiu o pedido sob fundamento de extinção do direito de postular a restituição.
Na impugnação, o contribuinte sustenta que o recolhimento teria ocorrido mediante conversão de depósito judicial em renda em mandado de segurança, impetrado em face da Fazenda Pública Federal, transitado em julgado em 27 de nove de 2004. O acórdão de impugnação considerou ter havido renúncia ao contencioso administrativo em razão de o contribuinte afirmar ter sofrido indevido desconto e ajuizado ação judicial já transitada em julgado a impedir que se aprecie o mérito. Nas razões recursais, o recorrente inova ao sustentar que o mandado de segurança teria por objeto apenas pedido para não sofrer retenção do imposto de renda em folha de pagamento, mas não apresenta qualquer prova para sustentar tal alegação. Além disso, acrescenta que, ainda que se discutisse ser o imposto devido ou não na ação judicial, o requerimento administrativo de restituição teria sido formulado após o encerramento do processo judicial. Logo, conclui que a extinção do crédito teria se operado apenas quando do trânsito em julgado, ou pelo menos quando da conversão em renda. Não precisa, entretanto, a data da conversão em renda. A alegação subsidiária reconhece que a ação judicial envolveria a definição de ser ou não o imposto retido devido, alinhando-se ao afirmado na impugnação. O acórdão de impugnação justamente acolheu esta alegação para reconhecer a renúncia ao contencioso administrativo. O fato de o pedido de restituição ter sido formulado apenas após o trânsito em julgado é irrelevante, salvo se a decisão judicial transitada em julgado tivesse assegurado o direito de o contribuinte efetuar a restituição em sede administrativa. Essa, contudo, não é a alegação do recorrente, uma vez que sustenta a conversão de depósito judicial em renda. O julgamento foi convertido em diligência para que o recorrente carreasse aos autos cópia da petição inicial e de todos os atos decisórios prolatados na ação judicial número tal, bem como cópia de todos os documentos constantes na referida ação pertinentes ao alegado depósito judicial e conversão em renda. O contribuinte não atendeu à intimação e se limitou a informar ter integrado a ação judicial, estando abarcado pela expressão outros no andamento processual. Nas razões recursais, foi formulado o pedido de conversão em diligência para que a Procuradoria da Fazenda Nacional fosse instada a trazer aos autos cópias dos autos judiciais. O pedido não prospera, pois o artigo 16, inciso 5, do Decreto 70.235 impõe expressamente ao impugnante o ônus de juntar cópia da petição inicial ao informar que a matéria foi submetida à apreciação judicial e, no caso concreto, a impugnação atesta o desconto na fonte e a propositura de ação judicial, a avisar restituição por pagamento indevido. Transcrevo. Aqui ele diz, em 12 de fevereiro de 1999, quando o tributo foi indevidamente descontado na fonte, pela fonte pagadora, BAN-DPE, o contribuinte, em 18 de fevereiro de 1999, ajuizou uma ação judicial em face da Fazenda Pública Federal, visando ser restituído justamente do valor pago indevidamente. Então ele mesmo falava que era o caso de restituição, que já tinha sofrido desconto na fonte. Na impugnação, o recorrente afirma ainda que os valores retidos foram depositados em juízo, tendo havido conversão em renda. Eu transcrevo aqui, lá o que consta das folhas 46, dos tópicos que ele alegou. O voto condutor do acórdão não chegou a discutir se houve ou não a extinção do direito de postular a restituição, tendo afastado a possibilidade de contencioso administrativo em razão de o cabimento ou não da restituição ter sido submetido à apreciação judicial. O ponto nodal reside no fato de o recorrente ter sofrido a retenção pela fonte pagadora, e ainda que a fonte pagadora tenha vindo a depositar em juízo os valores retidos e o depósito tenha sido posteriormente convertido em renda, aflora da própria argumentação do recorrente que o mandado de segurança envolve necessariamente a definição de ser ou não o imposto devido, pois uma vez efetuado o desconto, somente restaria postular a restituição do valor retido sob a alegação de se tratar de indébito, ainda que o valor descontado tenha sido posteriormente depositado em juízo pela fonte pagadora. Note-se que consta dos autos do comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte,
emitido pela fonte pagadora, a especificar como retido o exato valor da restituição postulada na DAA retificadora transmitida em 27/12/2005. Para infirmar as conclusões da decisão recorrida, caberia ao contribuinte carregar aos autos, ao menos, a petição inicial da ação judicial para aprovar o novel argumento de mandado de segurança ter por objeto apenas pedido de não sujeição à retenção na fonte, mas, mesmo em estado em sede de diligência, apresentar cópia da petição inicial e de todos os atos decisórios prolatados na ação judicial, número tal, bem como cópia de todos os documentos constantes na referida ação pertinentes ao alegado depósito judicial e conversão em renda, o recorrente em nada apresentou. Portanto, não merece reforma o acórdão de não conhecimento da impugnação. Isto posto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento. Cleberson. Eu acompanho o voto do relator. Caíde. Acompanho. 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 Então, por unanimidade, negar provimento. Item 126, André. Item 126, Eleusa Inês. O processo trata de notificação de lançamento, imposto de renda pessoa física, referente ao ano calendário de 2015, e de acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal, o contribuinte omitiu rendimentos recebidos de pessoa física, referente à pensão alimentícia recebida de Raul, conforme a ação judicial de oferecimento de alimentos apresentado pelo contribuinte e informações constantes no sistema da Receita Federal. Recurso voluntário, consta as folhas 52 e 53, onde a contribuinte afirma ser portadora de neoplasia desde 2011 e, por essa razão, faz jus à isenção do imposto de renda sobre esse provento. Afirma também que recebe pensão alimentícia igualmente isento de tributação, conforme disposto em perguntas e respostas do imposto de renda pessoa física no programa da Receita Federal, pelo provimento do recurso. Em 29/9/2020, foi juntada ao processo uma sentença de procedência em mandado de segurança que consta as folhas 66 a 73. No voto. Juízo de admissibilidade. A decisão de piso asseverou que os valores recebidos a título de pensão alimentícia pagos em cumprimento de decisão judicial a pessoas portadoras de moléstia grave não são tributáveis, porém, a contribuinte juntou atestado médico com data de 2018, sem que conste a data do início da moléstia e sem a comprovação da moléstia mediante laudo oficial emitido por Serviço Médico Oficial da União, Estado, Distrito Federal e dos municípios. O contribuinte apresentou recurso voluntário, em que afirma ser portadora de neoplasia desde 2011. Ocorre que foi juntada aos autos sentença proferida no mandado de segurança, que eu cito aqui o número, através do qual a contribuinte questiona o direito à isenção do imposto de renda por ser portadora de moléstia grave, previsto no rol do artigo 6º da Lei 7.703 de 88. Na ação judicial foi concedida a segurança em 24/9/2020 para determinar a isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria auferidos pela parte autora, firmando o entendimento da existência da doença e da desnecessidade de demonstração da contemporaneidade dos sinais clínicos da moléstia ou da recidiva da enfermidade para que o contribuinte faça jus à isenção. Dessa forma, resta clara a renúncia do contribuinte à discussão na esfera administrativa, aplicando-se ao presente caso o entendimento consubstanciado na súmula CAF número 1, cuja enunciado destaque-se a seguir. Assim, o recurso não deve ser conhecido em face da concomitância. Eu te exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
Cleverson. Surgiu uma dúvida aqui. Surgiu uma dúvida. No caso aqui é um lançamento. É um lançamento? É um lançamento, né, doutor André? Aham. Aí o contribuinte entrou com mandado de segurança para discutir o lançamento ou discutir a execução. Mandado de segurança, deixa eu ver aqui se ele fala exatamente, deixa eu abrir aqui, peraí, só um instante. Aí ele discute a isenção é concedida. Impetrou mandado de segurança, objetivando a concessão de isenção do imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria em razão de ser portadora de doença grave, anicada no rol do artigo 6º e tal. Narra que, em função da patologia, ela fala da própria doença, né? Porque não é de pensão alimentícia. A dúvida é se a pensão alimentícia, a decisão concedeu a isenção para os rendimentos de pensão alimentícia ou os rendimentos desse processo, que engloba esse processo, ou rendimentos de aposentadoria ou pensão? Peraí. Só entendeu a minha dúvida, doutor André? Entendi. Porque a omissão é pensão, né? É pensão. Deixa eu dar uma olhada. Vou dar uma olhada nesse processo. Lista de mesa nele, então. Tá certo. Eu vejo rapidinho. Esse é o 126. O próximo é 1128. Vamos lá. O item 128 é recurso tempestivo. Eu vou direto para o voto para avaliar a questão da tempestividade. Então, eu falo que o recurso apresentado fora do prazo não pode ser conhecido, salvo caracterizado o estado de tempestividade complementar. E nesse caso aqui, o recorrente nem apresenta alegações no sentido de ser tempestivo, ele já entra direto no recurso. E aí eu só vou dizer que, conforme a R, o contribuinte foi cientificado do acordo de eliminação em 9 de janeiro de 2014, quinta. Aí o prazo... Oi? Presidente, a questão de ordem aqui, não é o 127? Não, ele é repetitivo. O 127 é repetitivo do 126. O 107 repetitivo, tá, entendi. Isso acaba sempre me confundindo, não sei se tem uma solução para isso, porque eu sempre acho que uma solução para você mês que vem, tá? Vamos acabar de julgar depois. Confunde essa forma, né? Exatamente, confunde. Eu vou mandar para ele o Excel, porque ele invente, aí você vai saber, tá? Desculpe. Tá certo. Então, os contribuintes certificados em 9 de janeiro, quinta-feira. Aí o prazo começou a fluir sexta, 10 de janeiro. Terminando em 8 de fevereiro de 2014, sábado, prorrogando no dia 8 seguinte, 10 de 2 de 2014, segunda-feira. Contudo, ele só apresentou no dia 12, quarta-feira. Então, é intempestivo. Se vocês quiserem conferir aí, as páginas estão todas listadas. Ok? Cleverson? Eu vou deixar o Raí de ausente. Ausente, como é que ele escreve mesmo? Ausente temporariamente? Ausente temporariamente. Né? Então tá, vamos botar isso aqui, Cleverson.
É só esse, o dia 12 foi o termo de solicitação de juntada, ele é a data mesmo do recurso. Eu não tenho mais nada. Porque muitas vezes a juntada não é feita na data, né? É só essa... Não, mas quando eu olho sempre o carimbo de protocolo na primeira página do recurso, e aqui não tinha, que só tem o termo de solicitação de juntada. Eu não tenho outra coisa. Esse termo de solicitação de juntada foi feito pela unidade ou foi feito pelo próprio advogado do contribuinte que tem acesso ao e-processo? Em 2009? Muito tempo atrás. Não tinha isso não. Eu fico só nessa dúvida aqui, presidente, esse termo de solicitação de juntada, né? Porque não há às vezes até esse carimbo de protocolo, ele é equivocado, se percebe que veio por correspondência, mas não tem nem carimbo de protocolo, nada. Olha, eu olhei na época, vou ter que olhar de novo, não sei. Eu abri o processo. Eu não lembro mais, não tem muito tempo que fiz isso. Acordo. Não, documento diversos, outros AR, recurso. É porque às vezes tem os espaços da unidade de origem também, né? Mas muitas não vêm com espaço. 10.707. Carimbo, tem um carimbo no recurso, sim, 30, agora que eu vi aqui, gente, recurso ao Conselho Administrativo, 30 de janeiro de 2014, peraí, agora eu vi um negócio aqui que pode ter confundido, peraí. Nossa. Gente, será que eu estou abrindo o processo errado? Vocês conferem comigo? Tá, o termo de solicitação de dados é 30 de janeiro de 2014 e eu pus data errada? Meu Deus do céu. Eu vou ter que olhar isso aqui com calma, porque eu tô achando que eu abri, não sei, eu devo ter feito alguma coisa errada. Me deixa esse aí também. Não tem o protocolo do recurso, tá igual o voto. Oi? A data do protocolo do recurso é isso aí, né? 12/2, né? Pois é, eu tô achando que eu tô abrindo o processo errado para verificar aqui. Você conseguiu abrir? Sim. Carlos Oliveira Fernandes, 12 de fevereiro. Eu abri outro aqui. Acho que o número dele tá errado lá em cima. Deixa eu ver. É Carlos Oliveira Fernandes, tá vendo? Eu sabia que eu tinha uma coisa errada. Esse é o Carlos Oliveira Fernandes. 2009-16. É o 128. Peraí. Eu tava olhando. 15. Eu tô com o processo errado aberto aqui no processo. Desculpe, gente. Aí eu me confundi todo. Você viu aí, Rodrigo, o protocolo do recurso 12? Sim, isso aí, 12/2. Então tá certo. Tá certinho. Então beleza. Então menos mal. É o protocolo, então, do recurso, esse é protocolo, não é termo de juntada. Protocolo. Não é termo de juntada, então. Tava no recurso. O que me chamou a atenção foi só essa expressão que você utilizou, termo de juntada. Deixa eu ver. Mesma data. Os dois é dia 2. Recurso. Tá no recurso, tá a data 12 e recurso. Então tá, vou acrescentar aqui para não ter dúvida. Contudo, termo de solicitação juntada de folha e protocolo. A folha, que folha que tá, Rodrigo? Olha para mim rapidinho, é 155?
É que eu esqueci de marcar a numeração de página no processo. Recurso, né? A primeira página do recurso. 75. 75. Pronto. Então, tem situação juntada 154 e protocolo a folha 75. Isso. É isso. Não conhecer do recurso por intempestivo. Eu acompanho a relatora. Eu gosto do relator. Acompanho. 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 Raide, votou? Eu acompanho. Ah, tá. Então, por unanimidade de votos, não conhecer o recurso por intempestividade. 129. Mesma coisa. Aqui, ele alega que apresentou recurso nos termos do decreto 7235, mas não comprova a tempestividade. Aí eu cito os artigos e vamos para a análise. O contribuinte foi certificado a código de impugnação em 19/2/2014, quarta-feira. O prazo começou a fluir, então, na quinta, 20/2/2014. Esse aqui também foi 2014. Depois eu fui olhar, meu carnaval em 2014 foi em março, tá? Porque eu poderia juntar alguma dúvida. Terminando em 21 de março, sexta. Contudo, o recurso somente foi apresentado em 24. De novo, eu pus só o termo de solicitação juntada. Mas deve ser porque é a mesma data, mas deixa eu... Mesma data. É a mesma data também, né? Qual que é a página? 66. Não do termo de solicitação, do carimbo do protocolo. 66. 65 é o termo. Também vou colocar aí protocolo, a folha, que aí não dá dúvida. Folha 65 e protocolo, a folha 66, né, Rodrigo? Beleza. Portanto, intempestivo. Então, o resultado é o mesmo, não conhecer por intempestividade. Cleberson. Acompanho. Acompanho. Unanimidade, não conhecer por intempestividade. O 130, agora esse é o que eu estava olhando aquela hora lá. O 130, aqui eu não vou conhecer também, mas por preclusão. Por quê? Foi julgado em processo na impugnação, a contribuinte alega, questiona o termo, documentação hábil e idônea, entende que deveria ter sido considerada a sua declaração, alega que os valores corridos comprovados, os rendimentos atributados, servem para justificar os depósitos, porque é depósito bancário. Independente de datas e valores, afirma que os depósitos bancários não representam por si só a disponibilidade econômica de rendimentos. Esses foram os argumentos dela. A DRJ julgou improcedente. No certificado do acordo, a contribuinte apresentou recurso voluntário, na qual afirma apenas que o auto lavrado se deu com o exame de extratos bancários obtidos com quebra de sigilo bancário sem ordem judicial. Essa alegação não tem na impugnação. Então, eu fiz daí preclusão. Da leitura da impugnação após recorrido, não se verifica questionamento trazido apenas no recurso em sede preliminar, afirmando nulidade de lançamento por quebra de sigilo bancário. Então, dessa forma, considero não impugnado e ainda coloco que apenas de esclarecimento, a fiscalização que instituições financeiras e informações, conforme permitido na Lei Complementar 105, na vez de falar em quebra de sigilo sem ordem judicial. Então, eu não conheço o recurso voluntário. Nesses casos de preclusão, pode não conhecer, então? Totalmente, A única coisa que eu tenho aqui é preclusão. Não tem jeito, Aí não houve a dialeticidade, né? Eu entendo que... Não impugnou os fundamentos. Então, esse acórdão eu acompanho. Então, vamos lá. Cleberson. Eu só não entendi seu último parágrafo aqui, presidente. O último? É apenas para título de esclarecimento?
Quer que eu tire? Eu tiro. Não tem problema. É porque ela alega quebra de sigilo bancário por força de decisão. Eu falei, isso também não é a alegação dela. Mesmo que eu admitisse o recurso, ele não teria fundamento. Não, o sigilo bancário dela foi quebrado, né? Mas, não, ela alega que não pode se falar em quebra sem ordem judicial. Ela fala que só poderia haver por ordem judicial. Mas aí teria que construir. Eu vou tirar, já tirei. Vamos votar, acabou. Então só vou falar da preclusão e acabou. Tirei. Eu acompanho. Para não conhecer o recurso. Acompanhe. Raide, 131. Doutora Miriam, eu posso pedir um favor para pular os meus processos, que como dá para ver pelo plano de fundo aqui, eu estou aqui na escada roubando a internet do vizinho para poder fazer a sessão. Então tá, vamos pular. Claro, porque estou aqui do lado de fora, não sei se dá para escutar os carros passando, na escada aqui, tem um barulho. Tá, então eu não vou passar para a Previdência agora, não. Vamos continuar com a matéria de imposto de renda, já que nós estamos fazendo isso. E vamos voltar nos processos do Cleberson do primeiro dia, que ficaram para trás. (58), né, Cleberson? 58, 59? Vou verificar aqui. Porque a gente deixa os previdenciários para de tarde, vamos encerrar os de imposto de renda que a gente tem, já que a gente está na pauta temática disso daí. Quer dizer, pauta sobre de imposto de renda, na verdade. Isso, faltou 58, 59, né? Exatamente. 58. 58, 59. E aqui... O 58, nós já julgamos já apreciamos um processo desse mesmo recorrente. Esse aqui é um outro processo, ele envolve outro assunto, né? O item 58 tem como recorrente Pedro Pereira Campos Filho. Aqui o ano calendário 2004, 2005, e foi feita a revisão da declaração do contribuinte e foi considerada indevida a compensação de imposto de renda na fonte, oriundo do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. O lançamento foi considerado procedente na época, né? E o que alega em síntese no recurso voluntário, o recorrente. Na condição de magistrado, o recorrente do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, ele exercia essa atividade na cidade do interior, onde não havia disponibilidade de imóvel funcional para uso. O auxílio moradia recebido tem natureza indenizatória, nos termos ou na forma do artigo 25 da medida provisória 2158, dígito 35 do ano 2001. O próprio Tribunal de Justiça reconhece a natureza indenizatória do auxílio moradia, sobre o qual não deve incidir o imposto. Em despacho decisório de outros processos, a Receita Federal reconheceu o caráter indenizatório do auxílio moradia aos magistrados pertencentes ao Tribunal de Justiça daquele Estado. Dada a natureza indenizatória, o recorrente tem um saldo de imposto a restituir de R$ 9.698,52. Bem, o lançamento fiscal, ele diz respeito exclusivamente à compensação indevida de imposto. O valor declarado de R$ 53.158,48, ele não restou confirmado pelos dados da fonte pagadora, então foi glosado parte dele, 16 mil.
Na impugnação, por meio de uma decisão administrativa do Tribunal do Estado, Mato Grosso, de Justiça do Estado do Mato Grosso, foi reconhecida a natureza indenizatória do auxílio moradia e do auxílio transporte pago aos magistrados, no período de agosto de 2001 a novembro de 2002, incluindo o 13º, e totalizou uma importância, um indébito, né, de 13.780,12 centavos. A fim de prova dos fatos, juntou, na época, o impugnante, uma certidão do tribunal de 2004, julho de 2004, no qual se atesta que o contribuinte faz jus à devolução do imposto de renda descontado. Folhas 15 está essa certidão do processo. Com base na certidão que fez o contribuinte, ele lançou o valor a título de compensação na declaração, campo imposto retido na fonte. Isso é o que eu entendi da narrativa da impugnação, né? Da impugnação, porque no recurso ele não traz todos esses esclarecimentos. Então, em primeiro lugar, não há coincidência entre a quantia de 13 mil que está na certidão, 13.780,12 centavos, com a glosa da fiscalização. E o recorrente não apresenta memória de cálculo, tampouco deu alguma explicação sobre essa divergência, ou seja, o quanto realmente ele informou, né? Aparentemente, tinha um valor original lá do tribunal dizendo que ele teria direito a 13 mil. O imposto de renda, ele é apurado em determinado ano calendário, o contribuinte pode deduzir o imposto de renda retido na fonte ou pago, mas correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo. Em contrapartida, não há previsão na legislação tributária para compensar valores indevidamente retidos referentes a anos calendários anteriores, que é a justificativa que traz a impugnação, né, decorrentes de rendimentos não tributáveis declarados pelo contribuinte. Para o pedido de restituição, aí tem aquela... Nós acabamos de falar, falamos agora há pouco, alguns minutos atrás, sobre um outro processo meu, que é a forma de pedir a restituição, compensação do imposto de renda da pessoa física, que é por meio de declaração. Na época, a declaração, Instrução Normativa 460, 2004. O acordo de primeira instância, aparentemente, ele não deu importância a essa inadequação do procedimento, a despeito da clareza da legislação. E o que fez a decisão? A decisão foi por mérito. Uma situação semelhante exatamente ao processo que eu mencionei anterior, né? E analisou a incidência das parcelas de auxílio moradia e auxílio transporte, recebidas pelo contribuinte, concluindo que não possuíam caráter indenizatório. O recurso voluntário limita-se a discorrer sobre a natureza do auxílio moradia. O recurso voluntário só trata do auxílio moradia, da natureza indenizatória. E pedir, no final, a restituição do imposto. Ainda que se admita que a matéria controvertida e devolvida ao órgão de julgamento consiste apenas na definição para efeito tributário da natureza jurídica da verba auxílio moradia, tal como fundamentou o acordo recorrido, apesar disso, é de se manter a exigência fiscal de compensação indevida de imposto de renda retido na fonte no ano de 2004. O que eu quero dizer aqui, e foi todo até o momento, me parece que a decisão de primeira instância devia ter ido por um outro caminho, discutir a própria compensação, como foi explicado, e não ir para a natureza das verbas. Mas já que ela foi, e foi devolvida aqui a julgamento a natureza do auxílio moradia, eu vou enfrentar e vou tratar nesses termos no recurso voluntário. Tá? Foi essa a construção que eu fiz. Então eu explico por que mesmo analisando sobre esse enfoque de mérito, mesmo não sabendo exatamente quanto, se aquele imposto, quanto era devido a título, quanto foi pago, né? A pretensão do auxílio moradia de natureza indenizatória,
ela estaria fundamentada, apoiada nesse artigo 25 aí que eu transcrevo, da medida provisória 2158/35. Na ótica do recorrente, o dispositivo da medida provisória não impõe qualquer condição à fruição do direito, nem a administração tributária tem o poder regulamentar de restringir. É suficiente que na localidade onde o magistrado desenvolva suas atividades não exista moradia oficial disponível. Não há dúvida que se trata de interpretação plausível para a norma jurídica. Essa interpretação do recorrente, eu reconheço que é plausível para a interpretação da norma jurídica subjacente ao texto, né? Por vezes até acolhida pelo Poder Judiciário, porém a ela não me filio, não concordo. O conceito de indenização está ligado à reposição, compensação, já mencionei em outra oportunidade, e apenas as indenizações que não impliquem acréscimo patrimonial para o beneficiário, com aumento de riqueza, estão livres da tributação, ressalvadas as hipóteses previstas em lei. O imposto de renda independe da denominação, bastando para incidência o benefício do contribuinte sob qualquer forma e a qualquer título. É isso que diz a lei 7713/88. No presente caso, na hipótese de não existir residência oficial à disposição do magistrado, a lei estadual do Mato Grosso estipula um percentual fixo a título de auxílio moradia. Para melhor avaliação, eu trouxe o artigo da lei. Na época dos fatos, o auxílio moradia era pago ao recorrente em percentual fixo do subsídio, sem haver a necessidade de comprovação na destinação dos valores ou de prestação de contas. A regra é a tributação do acréscimo patrimonial, por isso não é razoável aceitar de forma automática o caráter indenizatório do pagamento generalizado a título de auxílio moradia, atribuído indistintamente a todos os magistrados que não dispõem de imóvel oficial, sem qualquer exigência de comprovação dos gastos com moradia. Os valores mensais recebidos por membro do Poder Judiciário a título de auxílio moradia em percentual fixo, independentemente de qualquer exigência de comprovação da destinação da verba ou pagamento da moradia, corresponde, na verdade, a um adicional sobre o salário e, portanto, configura um acréscimo patrimonial para o beneficiário sujeito à incidência do imposto de renda. Esse ponto de vista, ele está corroborado por um julgado de 2018 da segunda turma da Câmara Superior, que enfrenta exatamente essa situação do auxílio moradia no Mato Grosso, né, do Tribunal de Justiça do Mato Grosso. O recorrente juntou cópias de decisões administrativas proferidas pela Delegacia de Cuiabá, da Receita Federal de Cuiabá, que versam o pedido de restituição de auxílio moradia e auxílio transporte, demonstrando afinidade com a matéria discutida no presente processo, né? Ressalvo, contudo, que o pleito foi admitido tão somente em relação aos rendimentos do 13º salário, sob o fundamento que o pedido de restituição de valores retidos sobre rendimentos mensais deveria ser efetuado mediante a declaração retificadora, conforme eu já expliquei no voto antes, né? A forma como a Receita disciplinou a restituição de indébito do imposto de renda da pessoa física. Embora a decisão tenha reconhecido o caráter indenizatório da percepção da moradia, ela, para mim, deixou de observar o ato declaratório da Secretaria da Receita, que fixa a interpretação do órgão fazendário. Acrescento, por último, que a definição, e também essas decisões não seriam vinculantes, óbvio, aqui para o colegiado. Acrescento, por último, que a definição da natureza jurídica do auxílio moradia, de que se retira o regime legal que está submetido, é objeto de apreciação no Supremo, numa ação ordinária 1773, Distrito Federal, a referência do ministro Luiz Fux. É um assunto bastante conhecido, né, que deu muita repercussão, inclusive, na imprensa, pela própria situação, né, de um benefício aos magistrados, sem incidência de imposto de renda, que quem decide se tem incidência ou não são os próprios magistrados, ou um tribunal, o Poder Judiciário, formado por esses magistrados. Em decisão monocrática, o relator deferiu medida provisória em 2014, só que foi posteriormente revogada em 2018.
apesar do ministro Luiz Fux externar na fundamentação do seu voto o caráter indenizatório do auxílio moradia, a matéria de fundo, que envolve múltiplas variáveis, ainda não foi examinada pelo Supremo, inexistindo decisão definitiva com força vinculante para realizar seus efeitos no julgamento administrativo. A propósito, o relator suspendeu todas as ações de tramitação nos demais tribunais e juízos, bem como os efeitos das decisões proferidas que tenham como objeto a vantagem auxílio moradia. Se vocês se recordam, foi feito um reajuste, né, um reajuste no subsídio da magistratura, e com isso teria que retirar, suspender esses pagamentos a título de auxílio moradia, porque os tribunais estavam pagando auxílio moradia, estendendo auxílio moradia, e daí na sequência vinha também o Ministério Público, e por aí vai, né? Então, com base nessas razões, eu estou negando provimento ao recurso do item 58. Ok. Raide? Eu estou pensando aqui. Mas esse auxílio moradia, ele foi pago nos termos da medida provisória, né? 2158. De acordo, né? Não sei o que o senhor quer dizer com nos termos, né? Ele foi pago de acordo com a lei, com o estatuto, uma estatura, a lei estadual lá do Tribunal de Justiça, né? Lá do Estado do Mato Grosso, né? Nas comarcas em que não houver residência oficial, lá não tinha residência oficial, é concedida uma ajuda de custo de 30% do vencimento base. Aí fala em vencimento base, mas depois entenda-se subsídio, né? Aí diz que, em substituição de direito de uso do imóvel, considera-se mesmo natureza de não se sujeitando à incidência. O artigo 25, ele trata da interpretação, né? É uma ideia, talvez, da verba parlamentar, a verba parlamentar indenizatória, né? Não está livre de pedir alguma documentação, né? Para comprovar, né? Mas a questão é polêmica e a tendência, esse auxílio moradia, né? Só que esse auxílio moradia, o detalhe é que ele é um percentual fixo do subsídio. Então, se o subsídio é maior, o juiz ganha, o magistrado ganha mais. Porque no governo federal, por exemplo, eu acho que continua, tem um auxílio moradia, tem uma ajuda, essa ajuda é pelo cargo, não é um valor fixo, não depende, não depende da remuneração do salário, não depende. Não depende do salário, aqui depende do salário. Esse detalhe, eu acredito que seja relevante também, doutor Raide. Doutora Mira, teria como conceder uma vista de mesa, já que uma vista para a próxima sessão seria compatível, mas pelo menos uma vista de mesa para pensar um pouco. Mas isso aí é urgente, tá? Não, então por isso uma vista de mesa, porque senão... Mesa para... Eu acho que dá para jogar amanhã junto com o doutor... Tá, 59. O doutor Pinheiro pediu, né? Uhum. 59, Fred. Sim, 59. Deixa eu anotar aqui
59. O 59 da senhora Kyoko, 59, que é o Regina, é glosa também de compensação indevida, né? É a mesma do outro processo, só que esse processo anterior ele caminhou num outro sentido devido à decisão da DRJ, né? Mas também envolve glosa de compensação, nesse caso, um valor recebido em ação trabalhista movida pela contribuinte em face do Banco Santander. Impugnação improcedente. No recurso, a recorrente alega que ela propôs, então, uma reclamação trabalhista em face do banco, no caso, era o Banespa, né, Banco do Estado de São Paulo, né, depois que passou para ser do Santander. E foi acreditado na sua conta um valor no ano 2009, e o imposto de renda retido na fonte está aguardando liberação do juízo. Então, em síntese, ela diz que ela recebeu um valor, mas teve uma retenção. E essa retenção permaneceu lá porque tinha algum ponto que estava sob júdice lá, no sentido de quanto seria, né? E ela traz também duas notas fiscais de honorários em substituição à nota já entregues antes. Bem, eu digo aqui que, assim como na impugnação, ela declara apenas que o imposto de renda está depositado no Banco do Brasil, elaborou, então, uma petição à terceira vara do trabalho, em Osasco, São Paulo, para a liberação do recolhimento. Só que não resta comprovado nos autos nem mesmo o valor da retenção, porque o que interessaria aqui, o fundamental, é que ela demonstrasse exatamente que sofreu retenção e quanto foi esse valor. É isso que assegura o direito dela. Ou, alternativamente, como eu encaminhei um outro voto anterior, de que ficasse comprovado que foi recolhido determinado valor a título de imposto sobre os rendimentos do processo trabalhista. O contribuinte não produziu prova do imposto de renda retido na fonte. Quanto à nota fiscal de honorários advocatícios, esse valor já foi deduzido, enquanto a outra nota fiscal, relativa a honorários periciais, a discriminação do serviço no documento não permite estabelecer uma correspondência unívoca, né, com a reclamatória trabalhista. De qualquer forma, a impugnação não contestou a base de cálculo dos rendimentos tributáveis, então somente a glosa. Estou justificando aqui que seria uma questão que escapa ao litígio, já preclusa, inclusive. Desse modo, então, aqui é um assunto mais simples, eu estou negando o provimento. Raide? Acompanho. Por unanimidade, negar provimento. Estabilizou aí, Raide? Dá para fazer seus 3? Vamos tentar, né? Então vamos. Os itens são... Para 133. Aqui eu vou passar direto para o voto, tendo em vista ter sido recurso protocolado fora do prazo legal. Eu digo, no presente caso, conforme as datas relatadas, o recurso é intempestivo. Por quê? O contribuinte foi cientificado do acórdão de impugnação em 16/7/2013, numa terça-feira, conforme a R de folha 75. O prazo para interposição se iniciou em 17/7/2013, já na quarta,
Portanto, seu termo final foi 15/8/2013, a quinta-feira. Entretanto, o recurso só foi protocolado em 16/8, na sexta, um dia posterior ao prazo legal. Dito isto, voto no sentido de não conhecer do recurso voluntário, por ser intempestivo. Eu fiz aqui uma busca se há feriado nessa data, né? Não encontrei, não consegui vislumbrar feriados. 16, 17 de julho, ou 15, 15 de agosto. Portanto, eu entendi por ser intempestivo. Prontos? Cleberson. Eu acompanho o voto do relator. Acompanho. 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 Bom, pela unanimidade, não conhecer por intempestividade. 132. Item 132. Aqui. Aqui a gente vai tratar da tempestividade da impugnação. O RJ não conheceu por entender ser intempestiva. O contribuinte, no seu recurso voluntário, ele questiona a tempestividade da impugnação nos seguintes termos: a mera citação ao histórico do objeto dos Correios não faz prova de que o recorrente ou algum preposto teria recebido intimação alguma, na medida em que o recorrente reside em uma casa e só tomou conhecimento da intimação em sua caixa de correios, não assinando aviso de recebimento algum. Isso aqui é a alegação do contribuinte. Aí eu passo para o voto. Que, na realidade, eu estou convertendo em diligência. Por quê? Um dos argumentos suscitados nas razões do recurso do contribuinte diz respeito à matéria fática relacionada à intempestividade da peça da impugnação. Registre-se que a DRJ, ou seja, a decisão de primeira instância, julgou intempestiva a impugnação do recorrente, afirmando que a notificação de lançamento impugnada foi recebida pelo autuado em 6/6/2012, conforme histórico de objeto dos Correios, não fazendo qualquer menção ao aviso de recebimento. Ocorre que não há nos autos provas de que a intimação tenha sido recebida no endereço cadastral do recorrente, uma vez que não foi anexado aos autos o AR correspondente, mas apenas informação unilateral extraída do site dos Correios. Há nos autos uma consulta postagem, folha 23, na qual consta a informação acerca da situação do AR como extraviado. Não do AR, né? Como extraviado. Tal documento não é claro sobre o que tenha sido extraviado, seja a própria correspondência, o AR ou outro documento. A lei processual, contudo, exige a prova do recebimento, conforme estabelece o artigo 23 do Decreto 70.235, que aqui transcrevo especialmente o inciso 2. Pois bem, o simples histórico da entrega do AR extraído do sítio eletrônico dos Correios até pode ser tomado como início de prova, especialmente quando nenhuma das partes questiona a data ali consignada, mas este não é o documento oficial dotado de fé pública que atesta a entrega. Até porque, em um caso extremo em que o contribuinte alegue não ter sido intimado, exigir deste a prova em contrário que infirme o conteúdo desta declaração unilateral dos Correios significaria demandar a apresentação de prova negativa do fato da intimação, algo absolutamente impossível de ser realizado. Desse modo, o fato constitutivo do lançamento fiscal ainda não está devidamente esclarecido qual seria a data do recebimento da intimação pelo sujeito passivo. Dessa forma, como a demanda envolve matéria de provas para o deslinde da questão posta em julgamento e para maior segurança jurídica, além de evitar eventual cerceamento de direito de defesa, necessário se fazer a aplicação e apreciação da data da intimação. Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência
a fim de que a autoridade fiscal providencie a juntada aos autos a cópia do AR assinado correspondente à intimação do recorrente. Se por qualquer motivo não houver possibilidade de tal documento ser juntado pela unidade de origem, diligenciar os Correios para obter segunda via do AR assinado ou documento equivalente, que comprove a data da entrega da correspondência ao autuado. Não sendo possível obter a segunda via do AR ou documento equivalente, solicitar aos Correios que este informe a data da entrega da correspondência ao objeto do AR, conforme seus registros internos, fornecendo a documentação pertinente, inclusive explicando o motivo de eventual extravio. Portanto, voto sentido de conhecer para converter o julgamento em diligência. Esse é meu posicionamento. De quando que é isso? 2012. Exato. Aqui se não achar o AR, daria para aplicar o inciso 2º, né, que contaria 15 dias após a data da expedição da intimação. Ficaria tempestivo nesse caso? Seria tempestivo, né? Porque, oi? Sim, seria tempestivo. Porque foi expedida no dia 5, né? 15 dias, 20, ele apresentou, foi no dia 10 do outro mês. Eu não cheguei a fazer essa análise porque eu foquei primeiramente essa questão do AR, né, para ver se realmente existe ou não AR. Ele fala que um AR, que ele recebeu pelos Correios, sem assinar nenhum AR. Ele disse que ele recebeu? Ele disse que recebeu no dia 12. Tá. Na caixa de correio. Sem assinar, Chegou na caixa de correio dele também. E nessa consulta há essa informação de extraviado. O que seria extraviado, né? Que foi? Presume-se que tenha sido AR, mas não dá para confirmar, né? A minha dúvida é só se já não dava para anular o acordo e considerar tempestivo. Mas realmente pode ser. Se o AR foi extraviado, significa que tem uma data lá e ele diz que recebeu, não dá para aplicar a regra da contagem de 15 dias da postagem? Pois é, mas se aplicar aí é tempestivo, e aí o que nós vamos fazer? Vai ter que voltar. Pois é. Eu pensei se já não podia fazer isso direto. Não, pode, mas aí teria que anular, né? Anula e manda examinar as demais questões. Sim, eu tô falando sem diligência. Isso, sem diligência. É isso que eu tô na dúvida. Porque eles não vão achar isso aí, não. Mas tudo bem, pode tentar e deixa para anular na hora que voltar e eles não conseguirem juntar. Eu sugiro, eu faria o seguinte raciocínio. O contribuinte confirma que recebeu, não confirma? Sim, tanto é que ele impugna. Então, o que foi extraviado não foi a documentação. Foi o AR. Foi o AR. Por isso que, até que no e-processo foi identificado esse documento, a consulta, a tela está AR extraviado, né? Na página, foi assim que foi nominado, né? Página 23. Aí, na sequência, tem a consulta dos Correios. Então, aqui as informações, o contexto diz que o AR foi extraviado, não tinha prova desse AR, né, da entrega, mas tem a administração tributária buscou a informação preenchida pelo correio. Então, a rigor, poderia, com esse raciocínio, adotar os 15 dias, né? Eu acho. E aí já ia para frente, porque essa diligência aí, doutor Raid, tem uma probabilidade alta de insucesso.
E a reforma da decisão da DRJ, né? Não, é para anular e Reforma e manda voltar, não é nulidade, Não não é- é nulidade, é reforma. Não é anular, é dar provimento ao recurso, dar provimento para provimento anular. ao recurso, né, para considerar tempestiva a impugnação, com retorno dos autos à delegacia de julgamento para apreciação das questões suscitadas na impugnação, né? Isso. Sejam elas preliminares, prejudiciais ou numéricas. O que você acha, Raide? Porque se ele recebeu, eu recebi e não assinei. Mas recebeu, no domicílio. Então, o ato administrativo, a ciência, ela surtiu seu efeito. A questão é só a data, né? Não me oponho, não. Eu posso votar sim, ao término do voto, para Tá baixo. entender que havendo essa dúvida, né, não constando dos autos o AR, e tendo em vista que a enorme probabilidade de ter sido ele extraviado, ou seja, não fazendo prova da data do efetivo recebimento, apenas a consulta, né, da tela do correio, adoto como data da intimação os 15 dias após a expedição, né? Doutor Raide, assim, a folha 23, que tem a consulta postagem, aquela situação de extraviado, para mim é clara. Extraviado é o AR. Certo, posso dizer que o AR foi extraviado. Eu não sei se o doutor Pinheiro, por exemplo, ele tem uma posição diferente, né? Mas o que foi extraviado ali é o AR. Pela própria informação dos Correios, eu tenho a impressão que é o AR, porque se o contribuinte reconhece que recebeu a correspondência, só se insurge quanto à data, o contexto por si só já fala. E quando identifica esse documento, doutor Raide, no e-processo, a unidade escreveu AR extraviado. Assim, se o senhor disser que a informação é que foi extraviado, para mim está bem justificado aqui. O senhor não está fazendo uma suposição sem embasamento. Doutor Cláudio, eu fiquei errado, eu realmente tive essa impressão e tudo, mas, assim, adotei a medida... Mas o que poderia estar extraviado? Não, nota-se que é o AR, né, mas... É o AR, eu não tenho outra coisa para estar extraviada, porque a correspondência chegou, ele disse que recebeu, tanto que impugnou, mas impugnou a destempo. Então, Raide, você vai considerar que a impugnação é tempestiva e vai, então, por isso, dar provimento ao recurso para declarar a nulidade de decisão de primeira instância, retorno dos autos à instância de origem para a prolação de nova decisão, certo? Perfeito. Cleberson. Não, nulidade não. Declarar a É nulidade. nulidade, sim. Não é nulidade, é reforma. Não, eu não concordo com nulidade. Eu não concordo com nulidade. Não há nulidade. Foi feita uma interpretação equivocada, mas não nulidade. Então, é para declarar o quê? Provimento. Dar provimento ao recurso voluntário para... Isso, para dar provimento ao recurso voluntário para considerar tempestiva a impugnação com retorno dos autos. Para apreciação dos argumentos de mérito. Com retorno dos autos para apreciação dos... Não é dos argumentos de mérito. Das alegações de defesa. As alegações de defesa, porque envolve todas. Para apreciação das alegações de defesa e prolação de nova decisão. Pode colocar alegações de defesa da impugnação, alegações de defesa sentadas na impugnação. Não sei, para mim poderia parar por aí, o resto, sabe, né? É a consequência lógica, né? Tá, então dar provimento
ao reconsultado para considerar tempestiva a impugnação, com retorno dos autos à instância de origem para apreciação das alegações de defesa apresentadas na impugnação. Certo? Eu estou de acordo. De Pinheiro, acordo. Andréia, Ok. Acompanhe. Acompanhe. André. Acompanhe. Então, por unanimidade de votos. 133. Terminando de anotar aqui rapidinho. Final 2009, 23. Aide? Estou escutando. Estou só ouvindo. Vamos lá novamente. Está muito baixo o áudio. Muito baixo. Melhorou? Sim. Aqui, a gente continua na temática de conhecimento e, mais uma vez, é o conhecimento da impugnação. Só que nessa oportunidade, não se trata de tempestividade ou não, mas sim do conhecimento da impugnação, haja vista a renúncia à instância administrativa, ou seja, a DRJ entendeu pela concomitância. Contribuinte, mais uma vez, a contribuinte, no caso, traz no seu recurso argumentos para rebater esse conhecimento, tá? Que eu vou passar a analisar agora no voto. Como relatado, trata-se de lançamento decorrente de rendimentos classificados indevidamente na DRPF. De acordo com a DRJ, não foi conhecida a impugnação do sujeito passivo pelo fato de ter sido ajuizada a ação ordinária de número que aqui descrevo. O recorrente, por sua vez, insurge-se contra tal assertivo, aduzindo que não existe pontos idênticos entre os argumentos da impugnação com a medida judicial. Pois bem, a controvérsia inicial advém da existência da medida judicial, onde se entendeu haver concomitância de instâncias. A matéria em debate é objeto de súmula número 1 do CAF, publicada no DOTAL, no sentido de que importa a renúncia às instâncias administrativas à propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, que aqui deixo negritado, sendo cabível apenas a apreciação pelo julgamento administrativo de matéria distinta da constante do processo judicial. Pelo que se depreende do texto em negrito do dispositivo acima, a renúncia ou desistência do litígio administrativo somente resta caracterizada quando a ação judicial é proposta pelo sujeito passivo e com o mesmo objeto do processo administrativo, compulsando as peças processuais da referida ação judicial, denota-se que o pleito do contribuinte é para suspensão dos descontos a título de IRRF sobre as verbas de complementação de aposentadoria e, por fim, decretar a inexigibilidade do tributo e a restituição dos valores a título de IRRF. Senão, vejamos, transcrevo aqui os pedidos constantes da demanda judicial. Já no que diz respeito à impugnação, o contribuinte rebate a fundamentação do lançamento, especificamente quanto à classificação indevida diante da ausência dos depósitos judiciais e de retificação das declarações, explicitando comentários e argumentos acerca da demanda judicial, bem como a extinção do crédito nos modos do CTN, se não vigiamos. Transcrevo também para os senhores olharem e vislumbrarem as alegações da impugnação.
Digo, observe-se que as alegações da defesa inaugural são completamente diferentes das despendidas na ação judicial, especificamente no que concerne a fundamentação do lançamento que se pautou justamente na cassação da medida judicial, se não vejamos. Qual foi a fundamentação do lançamento? Cassada a medida judicial impeditiva e não tendo o sujeito passivo efetuado o pagamento do imposto incidente sobre tais rendimentos, mesmo ciente de que os valores não haviam sido depositados em juízo, nos termos da instrução normativa aqui descritas, procede-se ao presente lançamento de ofício sobre as bases tributáveis abaixo relacionadas. Dito isto, é de reconhecer que, no caso em questão, as alegações da impugnação são distintas das contidas na medida judicial. Assim, não há que se falar em concomitância entre o presente processo e a referida ação judicial. Sendo assim, entendo equivocada a decisão da DRJ, que não conheceu da impugnação, e para evitar supressão de instância e prejuízo evidente ao direito de defesa do recorrente, devem os autos retornarem à primeira instância administrativa para que seja proferida nova decisão. Portanto, voto cedido de conhecer, dar-lhe provimento para fins que aqui eu tratei como nulidade do acordo, mas posso mandar apenas que retorne o dado do acordo recorrido e o retorno dos autos à primeira instância para que seja realizado um novo julgamento. Mas é nulidade, sim, não é não? Aqui ela falou que tinha concomitância e está errado isso. Se é nulidade, ela pode novamente decidir sobre a matéria. Se for reforma, a DRJ não vai poder emitir o mesmo acordo, de não conhecimento por Para fim de determinar a reforma. Né? Reforma do acordo recorrido. Pronto. Para mim ficou um pouco obscuro da leitura aqui exatamente o que é o objeto do lançamento. Porque parece que ele lançou para cumprir a decisão judicial, é isso? Transitado já em julgado ou não? Como é que é? A motivação do lançamento é justamente essa que eu transcrevo, doutor Pinheiro. Ele, uma vez cassada a medida judicial, que impedia, né, o lançamento, que impedia a cobrança, aí o contribuinte não fez o depósito inicial e tal valores, ele lançou como classificação indevida, que o contribuinte declarava como isentos, né, quando na realidade não era, porque cassada a medida judicial. E a alegação da impugnação é justamente batendo nesse ponto, dizendo que não foi, que deve ser observada a decisão. Não são os mesmos argumentos, os mesmos pedidos da decisão de piso. Até porque o próprio lançamento se pautou na eventual ação judicial, né? E ele rebate isso. Ele perguntar, o lançamento foi para prevenir decadência? Tenho que relembrar, tenho que entrar no processo. Porque, pelo visto, o tributo em si está sendo discutido judicialmente, é isso? Eu tenho que entrar para relembrar, para ler. Tem que entrar no processo, para fazer primeiro o PPN aqui. Não sei por que eu fiquei com a ideia de já que havia trânsito julgado. Eu tive essa impressão, mas acho que não, pelo visto. Nem tive. Ele não falou que o lançamento só se deu porque já tinha passado a ação judicial?
quiser, a DRJ não explica por que ele entende que tem concomitância. Ele afirma que há, mas não diz por quê. Não seria porque a decisão judicial já disse que incide, pronto? Aí ele falou, já que incide, então cabe o lançamento. Que a decisão judicial sobrepõe, não seria por isso? A dúvida que eu fiquei, doutor Rodrigo, se a decisão judicial diz que incide, o que significou essa cassação, que o cassar da medida judicial impeditiva ao lançamento, seria isso? Não, ele tinha antecipação de tutela. Aí ele levou só parte. Logo na primeira folha né? Ele levou só na primeira folha do processo, fala que a ação judicial tinha pelo que eu estou entendendo aqui, tinha um período grande. Aí tinha uma antecipação de tutela em relação ao período todo. E aí a decisão definitiva de mérito, aí fala na primeira folha do processo, a decisão definitiva de mérito importa apenas a não incidência de imposto de renda sobre tais proventos recebida entre setembro de 96 e março de 97. Portanto, isso é um memorando, né? Assim, cassou a medida judicial, é só então, antecipação, como não tem impedimento nenhum para a cobrança, fez o lançamento. Não tinha mais a exigibilidade suspensa, né? Pois é, mas é porque ele fala aqui em exaurimento do direito reconhecido pela via judicial. Exaurimento do direito reconhecido pela via judicial, a fonte pagadora voltou a reter normalmente o imposto de renda. Isso me deu a ideia de trânsito em julgado, então foi daqui que eu tive essa ideia. Foi. Eu acho que porque a antecipação de tutela... A antecipação de tutela dispensava também os depósitos, né? Do valor retido. Reter depósito. O contribuinte está falando o seguinte, ele perdeu a medida liminar, então a fiscalização já fez o lançamento. O contribuinte fala que aí não sei se o exaurimento aqui é com trânsito julgado, mas a fonte pagadora passou a reter esses valores. Vamos deixar para julgar depois do almoço? Melhor. Quem chegar cedo já olha, já resolve isso, tá bom? Então, vou encerrar a reunião, vou colocar esse daí, o 133, só como início, tá bom? Vamos parar a gravação, Amanda, por favor.